Seriedade. Este é o tema do programa de hoje. Nós estamos aqui nos estúdios da SCI para falar a respeito de alguns assuntos muito importantes. Assuntos que interessam a você, consumidor inteligente, muitas vezes a você, internauta, você que não conhece de perto o nosso negócio. Não importa qual é a sua distância da empresa ou quanto você conhece. Eu faço questão hoje de colocar algumas dúvidas a respeito da empresa que muitas vezes você pode ter ouvido na internet, ou num bate-papo, ou numa sala, num grupo de WhatsApp, seja ele qual for. Informações muitas vezes distorcidas e equivocadas a respeito da SCI, Sistema de Consumo Inteligente. E para tirar essas dúvidas e para colocar esses argumentos favoráveis à sua disposição, hoje, aqui do meu lado, ele, Raul Oliveira. Tá? Raul Oliveira é o diretor executivo da empresa que vai conversar com a gente a respeito de muitos assuntos, a respeito de colocar todas as informações necessárias para que você possa argumentar com quem for o que é a empresa. Olá, Raul, tudo bem? Olá, Sidney, estou ótimo. Você? Muito bem, obrigado, Bacana. Raul. Mais uma vez você aqui conosco, sua presença aqui é um privilégio para a gente. Raul, e vamos direto ao ponto. Raul, hoje a SCI, quais são as principais preocupações da SCI que vai de encontro com esse tema, seriedade? Bom, Sidney, eu acredito que a palavra seriedade é um pouco ampla, né? Um pouco não, muito ampla. Nós separamos alguns pontos para a gente tratar aqui hoje, que vai mostrar para as pessoas o porquê que a SCI é uma empresa séria. Tá? Então, nós vamos escolher alguns temas, alguns tópicos, porque não adianta eu falar a SCI é uma empresa séria. Precisamos mostrar isso, não é verdade? Então, hoje nós vamos falar sobre algumas preocupações, que é um dos pontos, né, que torna uma empresa séria, Sim. é saber quais são as preocupações dela. Então, isso é muito importante. E uma delas, que acho que é a principal preocupação da SCI hoje, é com você, cliente. Né? O atendimento hoje na empresa é a nossa principal preocupação. Né? Tanto com estrutura, com infraestrutura, para todos os colaboradores trabalharem, né, um atendimento efetivo e assim por diante. Pessoas bem capacitadas, bem treinadas. E a SCI tem feito vários investimentos nesse departamento hoje, né, para atender a demanda. Porque a gente sabe que a demanda nossa hoje corre muito rápido, né? Sim. Vai muito além. Então a gente precisa estar sempre investindo, sempre atento, para não deixarmos o cliente se sentir insatisfeito por causa de atendimento. Então, sempre nós estamos melhorando, sempre estamos buscando soluções e investimentos nesse departamento. Outro ponto também, Sidney, é a qualidade dos produtos. Tá? Isso também nos preocupa muito e nós investimos muito tempo hoje nesse departamento, que é o departamento de qualidade, né, que certifica todos os nossos fornecedores, nossos produtos, né, ou como vai até o cliente esses produtos. Um dos investimentos que está sendo feito agora, e este mês de maio para junho, é o Protect Bag, uma máquina, tá, que está vindo a somar aí na produção da empresa, que vai fazer o Protect Bag. Para quem não conhece, o Protect Bag é um plástico que vai envolto na caixa, né, para eliminar avarias e até mesmo em relação à caixa se abrir, entendeu? Violação da mercadoria. E isso preza muito a qualidade do produto, Sidney. Umidade e tudo mais. Tá? Então, a empresa tem prestado muita preocupação em relação à qualidade. Outro ponto também que vem de encontro com a qualidade dos produtos é o nosso relacionamento com fornecedores, o que é muito importante na empresa. Né? Empresários que me ouvem sabem o que eu estou falando. A relação empresa-fornecedor é extremamente importante. E a SCI investiu muito no departamento de compra, de relacionamento com fornecedores. Né? Outro ponto também é recursos humanos. Recursos humanos é o que move a empresa hoje, são as pessoas. Nós estamos hoje contando com mais de 40 colaboradores que estão trabalhando incansavelmente dia após dia, né? Com a demanda que vem aumentando sempre. E com isso vem muitas outras demandas, né? Em relação à parte humanas. Por exemplo, certificação, treinamentos, né? Tudo isso, capacitação, o ambiente de trabalho tem que ser propício para que as pessoas trabalhem com amor, com dedicação, com carinho e com esse trabalho todo, né, é que faz com que o atendimento seja muito bem feito, a qualidade esteja sempre, né, em vigor nos nossos produtos e que chegue até você os produtos com qualidade. Então, a parte de recursos humanos hoje é extremamente importante para a empresa.
Então nós temos que manter isso, essa estrutura de recursos humanos muito bem capacitada. E nós temos investido muito nisso, Sidney. Investimos muito em recursos humanos, que é o que vai trazer para o cliente não vou dizer uma comodidade, mas uma certificação, digamos assim, que realmente o produto dele, que ele comprou, que vai receber, está sendo bem tratado. Desde a confecção do produto, a compra dos itens, a montagem, atendimento ao cliente e todos os outros 20 e poucos departamentos que nós temos aqui dentro hoje. Muito bem, isso é verdade. Bom, e aí fica claro para você, nosso consumidor inteligente, você internauta que nos acompanha, fica claro que uma empresa que hoje investe, se preocupa com a questão da logística, se preocupa com a questão da embalagem, da qualidade dos produtos, uma empresa dessa, ela só mostra a cada dia que passa que ela está crescendo e preocupada em se manter no mercado. Ela está preocupada em estar cada vez mais aprimorando, né, os seus produtos, o seu trabalho, os seus serviços, para que ela solidifique cada vez mais no mercado. Então, está aí, né, essa nova capa de proteção plástica aí para a caixa, é um investimento a mais, ou seja, a empresa vai investir ainda mais na embalagem para que o produto consiga chegar na sua casa com a maior qualidade possível. Isso eu não vejo não ser consequência a não ser de seriedade por parte da empresa. Raul, dando continuidade aqui à nossa conversa, e projetos? Quais são os projetos da SCI para os próximos meses, a médio, longo ou curto, médio e longo prazo? Projetos é um tópico também um pouco extenso, né? Se a gente fosse falar de todos os projetos que nós temos, a gente ia ficar o dia todo aqui, porque a empresa tem projetos a longos prazos, eu falo de 5 a 10 anos no mínimo, né? Que estão em andamento para acontecer. Mas eu vou citar algumas coisas, né? Eu vou citar 3 pelo menos, um que já está acontecendo e alguns que estão para acontecer, tá? Como por exemplo a logística fracionada. É um projeto que a gente já tinha há quase 2 anos atrás, desde o início da empresa, e startamos ele agora há 2 meses. Está acontecendo, é um projeto ainda que está em andamento, em execução, e a probabilidade de terminar o quanto antes. Tá? Provavelmente a gente vai estar aí, chegar ao final do ano já com 100% da logística fracionada no Brasil todo. Tá? Um dos projetos. E junto com esse, trazem outros, como por exemplo o próprio Protect Bag. Protect Bag é um derivado desse projeto da logística fracionada. Foi uma necessidade. Né? Outro projeto também são os sociais da empresa. Né? Coisa que a gente já vinha há muito tempo tentando implantar. Conseguimos implantar faz 1 mês e ainda está, né, a todo vapor aí. Então tem muita coisa ainda para a gente aprimorar, implantar. Então a área de projetos é um pouco extensa, mas o maior Raul, deles... Desculpa interromper, antes da área de projeto, hoje nós estamos em meados de maio. Quais são os números do fracionado hoje? Você lembra de cabeça alguma coisa, só para posicionar as pessoas? Esse mês de maio nós já estamos com mais de 1.200 cidades liberadas no fracionado. Tá? Ou seja, 1.200 cidades que receberão cestas na porta das casas das pessoas que efetuarem suas compras. Isso é fantástico, Sidney. E nós estamos vendo um crescimento muito bacana também em relação às cidades onde ainda não estão fracionadas. Né? As cidades fracionadas estão crescendo 45%. Isso é um número fantástico hoje na empresa, tendo em vista que a média nossa é 35%. Então, percebe-se que cada dia que passa, os clientes estão preferindo a logística fracionada. Isso já era esperado também, né? Claro, a gente já esperava essa aceitação, fizemos muitas pesquisas e já esperávamos um crescimento. Né? E esse crescimento de 45% superou as expectativas. Muito bem, Raul. Continue então, você estava descrevendo, temos outros andamentos aí na parte dos projetos. Sim, com certeza. Um dos maiores deles é a ampliação da empresa. Né? Prédio próprio e estrutura própria e tudo mais. São projetos que a empresa vai estendendo daqui 1, 2 anos. Quem sabe o quanto antes, né, Sidney? Porque a gente nunca sabe, né? Sempre estamos adiantando projetos. Isso é bacana. Claro. A gente faz um projeto para 1 ano, mas com 6 meses já executamos metade deles. Com certeza. Por quê? O crescimento não para. Né? As coisas não param de acontecer. E a gente tem que sempre está buscando inovações para poder atender o cliente da forma mais séria e ideal possível. Você está ouvindo aí
Raul Oliveira, diretor executivo da empresa, falando sobre esses assuntos pertinentes, assuntos importantes. Muito bem. Raul, vamos entrar agora num tema que acaba sendo um ponto de convergência disso tudo que a gente falou até agora, né? A idoneidade da empresa. E não há outra conclusão a não ser constatar que a empresa tem a idoneidade necessária para desenvolver o seu trabalho. Raul, fale-me mais a respeito dessa questão, a preocupação que a empresa tem do pagamento em dia dos bônus, do pagamento do acerto, de tudo aquilo que é proposta da empresa fazer dentro dos prazos programados. Sidney, idoneidade hoje é um assunto um pouco polêmico até, né? Entra na questão de ética, um monte de coisa. Eu costumo enxergar em 2 pontos. Primeiro, nós criamos regras, nós mesmos criamos algumas regras que facilitam a vida do cliente e da empresa, né? Então, um dos pontos para definir a idoneidade da empresa é que ela, ao mínimo, cumpra com as regras que ela mesma estabeleceu, né? E o outro ponto é ser transparente. Acho que isso é muito importante. A empresa precisa ser transparente em tudo que ela faz, tá? Não há problema em nós divulgarmos para as pessoas a verdade, tá? Então temos que ter essa transparência. E quando se fala de cumprir com as próprias regras, eu falo de pagamento de bônus, principalmente, como você citou. Hoje nós temos orgulho em dizer que nós pagamos todas as bonificações em dia, Sidney, de acordo com o manual de negócios, né, com as regras que estão lá para recebimento de bônus. Se você ainda não conhece, sugiro que consulte o manual de negócios, muito interessante. E a empresa tem se preocupado muito em cumprir com essas regras, né, todos os bônus certinho. E Sidney, hoje nós não temos problemas com o pagamento de bônus, todos eles são pagos em dia. Até hoje, com 2 anos e meio de negócio, nunca atrasamos bonificação, né? Exceto quando há algum problema com a conta do cliente, coisa normal que pode acontecer. Mas até hoje nunca atrasamos pagamento de bônus. Isso é fantástico, né? Outro ponto também em relação à transparência é quando acontece problemas. Porque a gente sabe que toda empresa pode acontecer problemas, não podemos negar isso, né? Nós divulgamos a maior transparência possível, digamos assim. Então, quando acontecem esses pequenos problemas, a empresa está muito preocupada em resolvê-los, né, para que o cliente também se sinta satisfeito. E isso é fantástico, porque todo mundo sabe que pode haver problemas, a diferença está como você resolve os problemas, como você age para solucionar os problemas. Então, isso é muito bacana na empresa e prova muito bem a nossa idoneidade, né? Em relação à transparência, quando eu digo de expor exatamente a verdade, a empresa não tem medo de assumir erros, porque a gente sabe, como já falei, né, coisas podem acontecer, né, e a empresa não tem medo disso. Ela está mais preocupada em corrigi-los e que o cliente esteja satisfeito. Essa é a preocupação nossa. Então, não há problema nenhum. Por isso que nós somos muito bem transparentes. Quando o cliente faz uma dúvida, uma pergunta para a empresa, a gente responde ele do mais transparente possível para que ele entenda e fique satisfeito. Muito bem, muito bem. Aí você está ouvindo então aí Raul de Oliveira, né? Raul Oliveira, o nosso diretor executivo, falando sobre esses assuntos pertinentes. Muitas vezes você encontra pessoas, né, citando a SCI em determinadas ações ou enquadrando a SCI em determinadas categorias que você muitas vezes fica em dúvida a respeito da empresa. Então essa entrevista hoje, ela tem o objetivo de esclarecer para você, consumidor inteligente, esclarecer para você, internauta, para você, pessoa que está conhecendo a SCI, né, que você fique sabendo, esclarecer aí todas as questões da empresa. Uma empresa idônea, uma empresa que trabalha com a proatividade de atender os seus clientes. Hoje nós temos ampliação do departamento. Se você tiver o privilégio hoje de estar visitando a empresa, que, assim como você pode fazer isso agendando, né? Você vai ver ampliação do departamento de marketing, ampliação do departamento lá de atendimento, toda a reestruturação da empresa, ou seja, investindo ainda mais para que a empresa possa atendê-los com mais qualidade. Raul, toda empresa séria, toda empresa idônea recolhe seus impostos, não é mesmo? Sim, com certeza. E a SCI, como que está? Olha, Cidinho, eu sempre costumo dizer, quando me perguntam, né, se a empresa recolhe os seus impostos, que essa pergunta é uma pergunta comum,
que os clientes ouvem lá, inclusive. Claro. Né? Uma empresa que não recolhe os seus impostos não estaria no mercado com 2 anos e meio de vida. É impossível, ainda mais no nosso país hoje, uma empresa sobreviver sem recolher os impostos. Tá? E a nossa preocupação maior, Sidney, para poder manter a estrutura da empresa, né, é que não compensa, dizendo na parte financeira, não compensa nós investirmos numa estrutura, em tudo isso que nós discriminamos até agora, se eu não tiver com os impostos em dia. Porque senão a empresa pode fechar amanhã, eu posso perder os clientes amanhã. Né? Então, não compensa a gente trabalhar dessa forma. Então, nós preferimos trabalhar da forma correta, da forma certa, né, mais certa possível. E hoje nós seguimos todas as leis vigentes, todas as leis tributárias vigentes do nosso país, tá? Que é para não ter problemas mesmo. É melhor pecar por excesso às vezes, não é verdade? Com certeza. Então, nós trabalhamos hoje com o regime tributário do lucro real, tá? Muitos os conhecem, né? Empresários, contadores que nos ouvem, vocês conhecem muito bem como funciona. E nesse sistema tributário, Sidney, é necessário que seja tudo transparente, né? Tudo bem discriminado. Não tem como escapar, né, das leis tributárias hoje do nosso país. Então, a empresa trabalha muito sério em cima disso, bem focado. Nosso departamento contábil hoje é muito forte em relação a isso. Tá? Porque nós precisamos estar com todos esses amparos fiscais, né? Tudo correto, para que o cliente não tenha problema no futuro. Né? Porque a gente sabe que se acontecer algo com a empresa, quem sofre também é o cliente. Então não podemos deixar que o cliente se sinta desprotegido nessa parte. Né? Porque com isso em mãos, né? Com essas informações em mãos, o cliente consegue transparecer para as pessoas, para os novos clientes, novos associados, uma seriedade, mostrar que a empresa é uma empresa séria, ética, moral e que cumpre com seus deveres também. Né? Serve como um exemplo aí. Então, na nota fiscal, por exemplo, né, vocês, clientes que já receberam a nota fiscal da empresa, vocês podem ver que vem discriminado tudo, Sidney. Vem tudo discriminado, todos os itens, né, inclusive 2 brindes que nós damos para o cliente, que são 2 catálogos todos os meses, vem também discriminado. Porque a Receita Federal exige que nós discriminemos tudo que vai dentro da caixa. Né? Porque se essa carga, essa mercadoria vier a ser auditada, né, pela vigilância ou até mesmo pela Receita Federal, tem que estar, tudo que está dentro da caixa tem que estar na nota fiscal. Então tem que ser discriminado. Inclusive as bonificações pagas. Se vocês notarem, na nota fiscal vem escrito lá R$ 53,00 de marketing direto, que são as bonificações pagas. Ah, mas Raul, a gente paga mais por isso? Não. É que a empresa tem que discriminar esses itens. A Receita Federal hoje, o Ministério Público, exige que esse item seja discriminado. Tá? Então, olha só que transparência, né, Sidney? A pessoa fala, nossa, mas será que a empresa é séria? É claro que é. Ela descreveu isso na nota fiscal. Então, não tem como alguém falar que essa empresa não recolhe impostos, que essa empresa não mantém os impostos em dia. Está muito claro isso na própria nota fiscal. Tá? E outro ponto também é o INSS, né? Que é uma ferramenta nova, agora começou desde janeiro, quando nós mudamos a tributação da empresa, o regime tributário, que define o seguinte, todas as pessoas que recebem bônus, Sidney, elas recebem por um trabalho feito, correto? Então, esse trabalho feito, quando elas são pagas por isso nas contas delas, elas precisam informar para a Receita o valor que elas estão ganhando. Então, quando elas fazem isso, que geralmente é feito uma vez por ano, né? Quando ela vai fazer o recolhimento de imposto, ela informa para a Receita que no ano ela recebeu um valor X. Tá? E por esse valor X que ela trabalhou e recebeu, obrigatoriamente ela tem que contribuir com o INSS. Certo. Né? Então, o INSS hoje, para um autônomo, para um trabalho autônomo, como o nosso, por exemplo, que o cliente desenvolve, é recolhido 31%. 11% do cliente e 20% da empresa para quem ele prestou o serviço. E quando ele vai fazer esse recolhimento no final do ano, ele vai receber uma guia do INSS para pagar. Tudo bem, ele pagou os 11% dele. Mas os 20%, quem deveria ter pago é a SCI. Né? Então, já prevendo isso, o que nós fazemos? Recolhemos na fonte. Todos os meses é recolhido. Os 11% do cliente já descontamos na fonte e os 20% nós pagamos à parte. Tá? Para que o cliente não tenha problemas no futuro, na declaração, e muito menos a SCI.
né? Então, Sidney, é muito transparente isso. Tá? Já gravamos vários vídeos, né, falando sobre o INSS, não tem por que esconder. Tá? E o cliente pode, se ele quiser, ele pode pesquisar sobre as leis do INSS, tá? É muito claro isso na internet, onde ele quiser pesquisar, que comprova que a ECI está de acordo com as leis vigentes. Tá? Então, a nossa maior preocupação hoje é andar conforme as leis que regem a Receita Federal e o Ministério Público. Essas são as nossas maiores preocupações. Tá? É com eles que nós somos associados, digamos assim. É o nosso maior cliente. Ou seja, a SCI ela tem as suas regulamentações, ela está certificada por todos os órgãos competentes que cabem a fiscalizar ou legislar os nossos produtos, né? Muito bem. Raul, suas considerações finais, foi um prazer imenso tê-lo aqui. Tenho certeza que essa conversa, que esse bate-papo foi esclarecedor para muitas pessoas. Maravilha, Sidney. É muito comum hoje as pessoas lá, né, eu falo um pouco como cliente também, né, ouvir as seguintes indagações. Será que essa empresa é séria? Será que essa empresa recolhe seus impostos? Paga, né? seus bônus? Será que paga os bônus, tal? Então, às vezes o cliente, por estar longe, não conhecer tão de perto o nosso trabalho, eles ficam em dúvida também para responder. E ficam, não vou dizer indecisos, mas eles não têm conteúdo suficiente para ter uma resposta dessa. Tá? Então, aqui hoje acho que nós esclarecemos muito bem essas questões para você, cliente, usar de embasamento, né, nas suas afirmações e tenha certeza que nossa empresa é séria por todos os pontos que nós mencionamos, né, Sidney? Todas as preocupações que nós temos. Não seríamos séria se a gente não se preocupasse com o cliente principalmente. Tá? Então, tá aí as provas que você precisa para mostrar para as pessoas que indagaram você que nossa empresa é uma empresa séria, ética, moral e legal. Tá? Então, conto também, né, Sidney? Contamos com vocês, clientes que estão aí na rua fazendo o trabalho. Tá? Se vocês quiserem comprovar tudo que nós falamos, as portas estão abertas. É só agendar uma visita e estaremos de braços abertos esperando por você. Bom, tá aí então, né, uma entrevista esclarecedora. Eu cortei para essa câmera aqui que está de close para ficar mais próximo de você. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Nós da SCI temos um trabalho muito sério. Muitos dos nossos colaboradores, dos nossos gerentes, dão seu sangue e suor pela empresa, trabalhando e acreditando num futuro próximo mais digno para nossas famílias e para a sua família. Este material está à sua disposição para que você possa usá-los como argumento para quando você for confrontado com informações equivocadas, com informações que não retratam a realidade da SCI. SCI, Sistema de Consumo Inteligente. Acredite, juntos vamos alimentar o Brasil.